É fácil, olha só, é só aplicar o E dos dois lados. Porém, tem um detalhe aqui, eu ainda não posso aplicar o E dos dois lados porque eu tenho esse 3 na frente. Então, eu preciso utilizar uma propriedade de logaritmo para que sobre só o ln, sozinho, do lado direito, ok? Existe uma propriedade de logaritmo que te diz o seguinte: quando tu tens algo multiplicando um logaritmo, esse algo pode vir para dentro do argumento do logaritmo, elevando todo mundo que está lá. Percebeu o que eu fiz aqui? Ah, sim. Isso é uma propriedade de logaritmo. Então, são coisas que tu tens que decorar, não tem jeito, tá? E agora, o que que a gente vai fazer? Agora sim eu posso elevar a e dos dois lados. Então, corta. Veja, o que que acontece? Quando eu coloco, quando eu coloco uma função junto com a sua inversa, elas se anulam. Então, eu estou fazendo isso justamente para que sobre só o x, porque eu quero isolar o x. Tá percebendo tudo até agora? Ah, acho que sim. Tá, ó, vamos voltar. A gente quer a revolução em torno do eixo y. A equação é a mesma, só que tu precisas da tua função isolada em y, ou seja, a função inversa, percebe? É a mesma função, só que y. Função inversa da f de x. Tudo bem até Ah, aqui? ok, sim. A nossa função era 3ln de x, então era y igual a 3ln de x. Eu preciso isolar o x, eu preciso deixá-lo sozinho, x igual a alguma coisa, tá bom? Uhum. Então é o que eu estou a fazer aqui. Y igual a 3ln de x. Então agora eu vou isolar o x. Para isolar o x, eu preciso usar propriedades de logaritmo, porque eu tenho uma função logaritmo aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para isso e pensar, eu preciso aplicar a função inversa, o exponencial. Porém, eu ainda não posso, pois eu tenho um 3 aqui na frente. Como é que eu faço para tirar ele daqui? Passo para o exponencial do argumento do logaritmo. Isso é uma regra, tu tens que decorar as regras, ok? Ok. Agora que eu fiz isso, então eu apliquei E dos dois lados para cancelar o ln e me sobrar só o x, percebeu? Ah, Então eu estou sim. muito próximo de isolar o x, percebeu? Sim. E que é o que eu quero, lembra? Eu falei que eu preciso da função de y aqui, ou seja, x isolado. Portanto, agora que eu tenho x ao cubo, o que que eu faço para deixar o x sozinho? Eu Ah, tenho que raiz de aplicar, 3. exato, a raiz cúbica dos dois lados, perfeito. Então aqui vai, de novo, cancela, certo? A raiz cancela com esse cara, porque Sim. são funções inversas, certo? Sobra só o x. E aqui, por propriedade, a gente sabe que vai ficar y por 3, certo? Sim. Porque a raiz, ela é uma divisão de potência, não é mesmo? Pronto, Ah, então sim. significa que nós encontramos aqui o que nós queríamos, a função em termos de y. Então agora eu vou vir aqui e vou substituir a minha função. Vou substituir por isso aqui. E agora tem que resolver essa integral. Problema, nós ainda não temos os limitantes. Veja que os limitantes aqui, eles têm que ser, aqui é y, eles têm que ser em termos de valores de y, certo? Ou seja, em quais valores de y vai ocorrer a nossa translação aqui, nosso giro, certo? Então, é isso que nós precisamos procurar agora. Cadê o gráfico? Tá lá a figura, né? Bem, eu tenho que olhar os valores de y aqui. Ele falou, né? Olha só. Ele falou que o y é 1, certo? O y é 1. Então a gente vai girar em torno do 1. Ou seja, vai de menos 1 a 1. Concorda comigo? Percebeu aqui que a integral vai de menos 1 a 1? Alô, alô. Tá me ouvindo?
Alô, alô, testando. Olá, tá a me ouvir agora? Sim, acho que ok. Pois sim. Então, eu estava a dizer que eu tinha construído aqui a equação e que agora nós tínhamos que fazer a revolução, tínhamos que encontrar os limitantes da revolução, certo? E isso é dado pela informação denunciada aqui, y igual a 1, já foi informado, certo? Então, é Sim. simplesmente esse valor que nós temos que colocar ali, certo? Y Sim. igual a 1. Percebeu? Sim, sim. Daí, claro, a linha horizontal y igual a 1. Só que quando a gente faz a revolução, você tem que levar em conta que a revolução começa e termina em determinado lugar, né? Então, a menos que eu esteja me equivocando aqui, como nós estamos querendo em 1, aqui vai ter que ser menos 1, certo? Ok. Aí tens que resolver essa integral. Tu sabes resolver essa integral? Sim. Poderias resolver para mim, para eu ver como é que tu estás de cálculo básico? Ok. Ok, sem pressa, tá? Quero que tu resolvas bem tranquilamente aí para poder corrigir bem. Um, depois de eu resolvê-lo, como é que eu mostro ao professor o professor quer Pode me que mandar eu uma foto encontre no WhatsApp. o primitivo. Desculpe. Podes me enviar uma foto no WhatsApp. Ok. Então agora, o professor quer que eu envie o primitivo ou quer que eu resolva o integral toda? Podes resolver como se tu tivesses a resolver para uma prova, tá bom? Ok. Ah, eu cometi um erro, tá bom? Eu quero te mostrar uma coisa. Não é menos 1 aqui, é 0. Por quê? Ok, certo. Porque quando tu tens esse problema, tu estás buscando as interseções com os eixos, né? Neste caso, sim. Então, seria onde, né? Deixa eu te mostrar aqui.
as interseções com os eixos seriam aqui no 1 e aqui no 0, certo? Por isso que tem que ser 0 ali, percebeu? Ok. Então, eu explico. Mas acho que vai ficar um pouco mais fácil até. Só não sei se eu encontrei a primitiva corretamente, porque se eu for usar este primitivo, então irei fazer um 3 a dividir por 0. Deixa-me enviar uma coisa. Pode enviar. Se estiver errado, a gente corrige. Não tá certo porque onde é que está o 2, né? E esse Y aqui embaixo? Eu acho que tu não sabes integrar, tá? Talvez a gente Ok, tenha que fazer umas aulas de integração, de técnicas de integração, antes de ver coisas um pouco mais complexas como isso, tá bom? ok. Eu vou fazer essa integral, então, por aqui. Vamos pensar só na parte da primitiva mesmo. Nós queremos a integral de quem? De y, ou de e, desculpa, 2y sobre 3. Ok? Então, bem, vamos colocar mais aqui para baixo. Mas é possível fazer a potência só no fim, depois de terminar. Sim, tu pode colocar os limitantes só no fim. Mas primeiro tu tens que calcular a primitiva do jeito certo, tá? Tua primitiva tá errada. Tá bom? É que não sei se posso determinar primeiro isto sem, sem o quadrado, porque o quadrado é como se fosse calculado. Mas, mas é porque tu não percebeu a propriedade de potência que eu utilizei aqui. Potência de potência multiplicam-se as potências. Por isso que tá com esse 2 aqui, percebeu? Sim, estou consciente deste facto. É que, como isto. Esta opção inteira ainda vai ser multiplicado por π. Bem, eu acho que a tua internet está a falhar, tá bom? Porque não te ouço. Mas Ok, a tua dúvida é relevante, ok, mas não tem problema. O que eu estou fazendo está completamente certo, tá? Eu elevei ao quadrado a função, ela ficou desse jeito. Quanto ao π e quanto aos limitantes, a gente vê depois. O importante agora é fazer a primitiva, tudo bem? ok. Ok, então tá bom. Agora, bem, existem algumas formas de tu fazeres a primitiva. Eu vou te mostrar as duas. Eu vou te mostrar uma primeira mais devagar, tá bom? Ela é lenta. Que é o seguinte: tu olhas para essa função e pensas, poxa, eu não sei qual é a integral dessa função, mas eu saberia qual é a integral de e elevado a y. Isso está na tabela de integrais, certo? É na y. Tu concordas comigo? Sim. Sim, então tá bom. Depois eu vou te enviar uma tabela. Portanto, se isso tudo aqui em cima fosse y,
eu saberia integrar. Por isso que eu vou fazer a técnica de substituição. Eu vou chamar o que está ali de uma nova variável, u. Foi o que tu tentou fazer, mas tentou tudo errado. Então vamos fazer passo a passo aqui, tá? Toda vez que eu defino uma variável, eu tenho que derivá-la. Então, vai ficar du dy, porque eu estou a trabalhar em y. Vai ficar du dy, porque eu estou a trabalhar em y. Qual que é a derivada dessa função aqui? Isso que eu acabei de circular, tu sabes me dizer? Seria 2 a dividir por 3. Só isso mesmo. Perceba que, tudo bem, eu já vou substituir isso aqui por u, só que ainda tu Sim. tens um outro elemento que depende de y, o dy. Portanto, eu tenho que isolar o dy agora. Tenho que deixá-lo sozinho. Se eu isolo dy, eu fico com dy igual a 3 meios de du, certo? Sim. Então, agora eu posso fazer a minha integral com essa substituição. Vai ficar e na u, porque isso aqui tudo é u, né? Foi o que a gente definiu. E o dy é todo este elemento aqui. Eu vou simplesmente copiar e colar. Agora eu posso até passar esses valores para fora. Faz eu perceber aqui, ó. Sim. Muito bem. Pronto. Então agora tu tens uma integral que tu sabes resolver. E na u, tu sabes resolver. Vai ficar 3 meios de e na u. E, como nós não queremos a resposta em termos de u, nós queremos a resposta em termos de y, nós fazemos a substituição. 3 meios de e na y, que é esse cara aqui, não é? Sim. 3 meios de e elevado a 2y sobre 3. Porque isso é o u. O u é 2y sobre 3. Não é? Ok. Só que a nossa integral era definida. Então, agora tu tens que colocar os detalhes, né? Vamos colocar os detalhes. A integral que nós tínhamos que resolver é essa. Que vai ser igual, então, a π, que multiplica este termo, de 0 a 1. E agora, então, tu colocas os valores nos limitantes e chega na resposta, percebe? Sim. O 3 meios de π pode ficar para fora, e agora a gente coloca os valores no limitante. Vamos colocar o 1, fica positivo para o 1. Fica 2 vezes 1 sobre 3, né? Menos 2 vezes 0 sobre 3. Então vai ficar 3π sobre 2. E na 2 terços, menos 1, porque todo número elevado a 0 dá 1. Ok? Sim. Então essa é a resposta. Ok. Agora eu quero que tu repares uma coisa, né? Quando tu fizeste a tua conta, tem muitos erros aqui. Primeiro que tu sumiu com o 2. Não podia sumir com ele. Segundo que tu colocou um y aqui fora. Isso não aparece numa integral de e, né? Nunca aparece a variável para fora. Tá bom? A menos que fosse um y ao quadrado, que não é nosso caso. Nosso caso é 2y. Mas tudo bem. Ok. Outra coisa que foi também muito errada, esse c aqui, ó. Essa constante não se coloca. Por que que não se coloca ela? Porque é uma integral definida, ela tem limitantes. Na integral definida, tu não tens a constante, percebe? Ok. Tá. Então tá, me diz uma coisa, tu precisas resolver essa ficha para alguma prova imediata ou é alguma coisa daqui a bastante tempo? Eu preciso entender melhor tua situação. Daqui na primeira semana de março vai ser o exame. E como eles dizem que o exame é baseado nesse tipo de exames, então estou a fazer este tipo de exames para preparar para o tal exame. Tá. Aquele exame não tem nenhuma prova do passado para eu ver como é que é, por isso só estou a fazer exercícios em geral. Tá bom.
O que que eu vou te propor, então? Eu vou te propor que nós façamos uma revisão de integrais, tá bom? Ok. Porque tá mal, a tua resolução de integral está mal. Eu não sei se tu estás bem em derivadas. Como é que tu achas que tu estás em derivadas? Sabes derivar? Sim. Bem, vamos ver se tu sabes derivar, então. Eu tenho algumas coisas aqui. Deixa eu ir para a parte de derivadas aqui. Eu vou falar um pouco sobre derivadas bem rapidamente. Se estiveres bem, a gente passa rápido e vai para integrais, tá? Afinal de contas, provavelmente vai cair derivadas na tua prova também. Sim, sim. Estou consciente disso. Tá. Então, vamos lá. Só um instante. Regras de derivação. Muito bem. A gente vai falar as principais regras aqui e depois tu vais fazer uns exemplos. Primeira regra, derivada de uma função constante é zero. Então, se tu tiveres um número, né, a função é igual a um número, f igual a 10, por exemplo, a derivada disso vai ser zero. E o motivo é o seguinte, quando tu tens uma derivada, tu estás a calcular uma taxa de variação. É isso que é a derivada, uma taxa de variação. Por exemplo, a velocidade é a derivada da posição, do deslocamento. Por quê? Porque a velocidade é o quanto o deslocamento varia no tempo. Percebe? Então, por isso que a velocidade é derivada do deslocamento. Sim. Então, se tu estás a calcular a derivada de algo que não varia, por definição, né, já que é uma constante, então a derivada tem que ser zero, porque não tem taxa de variação, percebeu? Sim. A ideia é essa. Agora temos aqui a regra mais importante de todas, né? No Brasil, a gente costuma chamar ela de regra do tombo, porque o N estava aqui em cima, tombou, né? Veio para frente. E ela é bem simples, né? É N que multiplica x na N menos 1. Pronto. Então, se tu tiveres qualquer função polinomial monômica, né? X elevado a 7, a derivada, por exemplo, vai ser 7x elevado a sexta. Cais o 7, 7 menos 1 em cima. E daí, a derivada do x é 1. Tu deve saber isso de cabeça, né? Mas é por causa dessa regra. Por quê? Porque se a tua função for igual a x, é a mesma coisa que ela ser igual a x elevado a 1. Tudo está elevado, aqui não mostra o que está elevado é a mesma coisa que estar elevado a 1. Portanto, a derivada vai ser n, ou seja, 1, que multiplica x na n menos 1. Então, tu vai ficar com 1 vezes x elevado a 0. Quanto fica x elevado a 0? Vai ser um. Pronto. Por isso que a derivada de x é 1, percebeu? Sim. Esse é o motivo. Então, tem tudo a ver com a regra do tombo. Pronto. Agora vamos aqui ver a derivada do produto de uma constante por uma função, ou seja, um número que multiplica alguma coisa de x. A regra é o seguinte, tu passas o número para fora e derivas só a função de x, ok? Ok. Portanto, por exemplo aqui, eu não me preocupo com 3, eu me preocupo só com o x à quarta. Derivando x à quarta fica 4x ao cubo. Só que esse 4 que foi para frente, o n, né, multiplica com 3 que fica 12. Percebeu? Sim. Pois pronto, estás tranquilo. Mesmo funciona com uma constante a dividir, olha só. Continua ali, tu derivas só o x ao cubo. Vamos para a próxima, soma de derivadas aqui. Ó, se tu tens a soma de funções, tu podes fazer derivadas delas separadamente, percebe? Vamos dizer assim, isso é uma opção. Se de alguma forma tu conseguir juntar essas funções numa só, isso por algum motivo te deixa mais simples a conta, então tu podes fazer. Mas se por acaso não der, ou tu achar mais fácil fazer desse jeito separadamente, tu podes. Muito bem. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta que eu faço para todos os meus alunos. Se essa derivada caísse na prova, você saberia fazer? Acharia fácil? Posso tentar resolvê-lo agora? Pronto, pode sim.
Tenho enviado isso para o professor. Ok, pode enviar a foto. Tenho enviado já. Aí, ah, vamos lá. Vamos ver. Só um, só um instantinho. Já está, já está. Pois pronto, vamos ver. Isso foi bem rápido, se tu conseguiu, bem impressionante. Certo, certo. Pronto, bem tranquilo, né? Um terço, diminui, pronto. Que bom, foi rápido isso. Então agora que tu fizeste isso, temos a regra do produto. Conheces a regra do produto? Se tu tens uma Sim. função que é a multiplicação de duas funções, derivada da primeira vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, percebeu? Sim. Pronto. Então, se tu percebeu, que tal tu fazeres essa aqui para mim, já que tu sabes bem? Ok. Depois a gente vê a do quociente, a da cadeia, então a gente vai para integrais. Vamos conseguir fazer isso rapidinho, tenho certeza. Ok. Agora eu estou a gostar. Estás a fazer bem rápido e parece bem certo também. Vamos ver aqui. Derivada da primeira vezes da segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, conseguiu juntar todos num só. Perfeito. Tanto é que já davas para fazer isso antes, né? Poderias ter somado aqui, mas claro, não era a proposta. Pronto, Pois. passamos rápido aqui. Regra do quociente, conhece? Derivada da de cima vezes a de baixo normal, menos derivada da de baixo vezes a de cima normal, a dividir pela de baixo ao quadrado. Conheces a regra? Sim. Pois sim, então agora eu quero que tu faças essa aqui rapidinho para mim, então. É que não dá para estudar integrais sem estar muito bem em derivadas, percebe? Só depois de Certo. entender bem derivadas, e é isso. Mas vamos só ver mais a regra da cadeia, pronto, a chain rule.
Oh, ok, tenho enviado. O professor pode, antes de nos irmos embora, explicar como um, fazer a integração dos logaritmos. A integração do logaritmo é uma conta bem complexa. Tu só vai conseguir fazer se tu souberes integração por partes. Sim, tenho ouvido que é para usar isto, só que não tenho certeza como usar aquilo, sendo que só um logaritmo não é nada, não é uma função multiplicando por outra. Bem, eu vou fazer. Vamos torcer para que você entenda então. Eu queria ver a regra da cadeia e algumas técnicas de integração que tu não sabes ainda. Mas eu vou fazer. Digamos que tu queres fazer a integral do ln de x, né? Mais simples possível. Tu tens que usar a técnica de integração por partes, que é o seguinte. Tu tens uma função que tu observas que é uma função vezes outra. Vai ficar igual a multiplicação dessas funções, menos a integral. Isso aqui. Então, no caso aqui, tu estás a pensar que está faltando funções, né? Não está, não. Tu tens que só saber definir certo. Uma parte da tua integral vai ser u, outra parte vai ser dv. Em especial, no dv tem que obrigatoriamente estar o dx. Portanto, quem que sobrou para a gente aqui? O u vai ser o ln de x, e daí a gente já deriva. Du é igual a 1 sobre x, tu concordas comigo que a derivada do ln de x é 1 sobre x? Sim. O dv, então, é o que sobrou. O que é que sobrou aqui? Se isso aqui é o u, quem é que vai O ser o dv? dx. Exatamente, só sobrou o dx, certo? Quem que é a integral de dx? Que agora tu precisas integrar aqui para encontrar quem é v, para poder substituir aqui, né? Sabes quem é a integral de dx? Não. Pois é, tu tinhas que estudar mais integrais, por isso que nós estávamos a ver as derivadas, porque isso aqui é a integral mais simples de todas. A integral de dx é o próprio x. Pronto. E agora a gente termina a conta. O u é o ln de x,
o V é o X, menos a integral de V, que é X, vezes o D. Ah, tem um detalhe, né? Eu esqueci aqui no DU que tem que ter o DX multiplicando. Né? Porque aqui, na hora que tu derivas U, fica DU, fica DU dx, né? E o dx vai para o outro lado a multiplicar, certo? Ok. Então vai ficar basicamente dx sobre x, ou seja, aqui a gente coloca dx sobre x. Percebe que corta. Vai ficar, então, vamos dizer assim, x ln de x, menos a integral de dx, ou seja, x ln de x, menos x mais c. Ok? Ok. Essa é a resposta. Tu nunca vai ver essa integral numa tabela. Tem que saber fazer a regra da integração por partes. Alguma dúvida? Um, é que, no meu entender, o 10x é como se fosse uma coisa infinitamente pequena. É como se fosse. Quando estamos a fazer derivada, também é como se fosse uma mudança numa parte infinitamente pequena. Como é Sim, o que. dx é um infinitesimal. Exatamente. Mas qual é o Então, problema? como é que o integral daquilo seria o x? Intervalo? Não entendi. Como é que a integral de dx seria o x? Bem, a prova disso é uma prova um pouco chata, né? Mas tu tens que lembrar que quando tu tens, na verdade, o x aqui, tu não tens ele só, o dx aqui, tu não tens ele sozinho, né? Quem que está multiplicando ele aqui? 1, certo? Sim. E a função aqui não é sempre a derivada da primitiva? Ah, Qual é a função que quando tu derivas dá 1? o x. Pois, percebeu? Ok, É isso aí. Então, está bem. Acho que está entendido, né? Pronto. certo. Então, está bem. Vamos continuando, então. Ok. Eu quero que tu faças uma regra da cadeia para ver se tu estás bem nessa técnica. Sabes a regra da cadeia? Chain rule? Sim. Opa. Então, quero que tu faças essa aqui. Vamos ver se tu consegues fazer. Tenho enviado aquilo para o professor. Ok, vamos ver.
Poxa, tu estás bem em derivadas. Vamos ver. Eu não vi ainda, mas parece que está certo. 5 vezes 1/2. Bem, a derivada de quem está dentro, vezes quem está dentro. É isso, né? Certinho. Então, tu estás bem, agora a gente pode partir para integrais. Eu normalmente tomo mais de uma aula para ensinar derivadas, mas se tu fizesse bastante rápido. Então, vamos ver aqui bem. Primeira coisa que tu tens que saber é o seguinte, tu tens que decorar algumas integrais, não tem jeito não. Pelo menos essas 9 aqui tu tens que saber de cor. Vou até te enviar. Ok, o que é o cossec? Cossec é o no cossecante. É o cossecante. Que é o inverso do cosseno. Desculpa, o inverso do seno. Ok. Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Temos que fazer o seguinte. Perceber que a integral é sempre uma forma de obter aquela função que, quando derivada, causa o que está aqui dentro. E para isso tens algumas regras, né? De modo geral, são as regras que eu te enviei. Por exemplo, se caísse essa integral aqui na tua prova, tu conseguirias resolvê-la? Percebes que ela não tem nada demais, né? Achas que conseguiria resolvê-la? Posso tentar. Pois sim, se tu conseguires, dá para avançar bastante já. Aqui não tem nenhuma técnica especial, é só tu aplicares as coisas que estão na tabela e pronto. Enviar Pronto, a eu aula. acredito que é aquilo que tenho enviado para o professor. Vamos ver. Tu integrasse aqui, o 4 para baixo, simplificou, perfeito. Integral do seno é menos cosseno, menos com menos dá mais, pronto. Aqui, o que é isso aqui embaixo? É o logaritmo natural. Logaritmo Ok. natural? Mas tu Tenho, estás a tenho falar visto de mal. raiz de x, né? Pois, tenho visto mal. Pronto, é raiz em vez de uma outra coisa, desculpa. Seria um Mas, meio, ficaria 3 meios em cima, 3 meios embaixo, certo? pois. O Tenho logaritmo visto mal a natural pergunta. seria com só o sobre x, né? Assim. Bem, Certo. tá bom. Bem, olha só, não temos mais tempo, mas deu para ver que tu estás bem nisso. Deu para fazer a questão que tu querias.
E também acho que a partir daqui tu tens que treinar mais integrais. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei qual material tu tens, mas esse que eu tenho aqui, ele é muito bom. Então, tu podes usar ele para estudar. Ok. Tu vai te enviar. A partir da Ah, página 200, começa as integrais. Diga. não, não, não. Não quer dizer nada. Né? Pois sim, então é isso. Eu acredito que se tu quiseres mais explicações aí até a tua prova, que é em março, certo? Eu posso te ajudar, porque Sim. eu já trabalhei bastante esse conteúdo de IB aí, né? Mais ou menos IB, essa tua prova. Eu dava aula de IB, numa International School, foi chamado para dar aí em Cascais. Mas, bem, se tu quiseres é só pedir mais explicações, beleza? Ok. Então tá bom. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, Tá tchau. bem. Tá bem, obrigado. Adeus. Até mais, Deus.